pessoal, tudo bem? Chegando com mais um podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo e hoje temos assunto, hein? Receber aqui no nosso estúdio Paulo Roberto Aguilera, mais conhecido como Beto. Beto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. E a gente já começa o nosso primeiro bloco, estávamos conversando nos bastidores, pessoal, e olha, o Beto tem história para contar. O Beto ele é conselheiro em dependência química. Antes de falarmos do seu trabalho, eu quero saber quem é o Beto. Vamos lá, o assunto é polêmico, né? A gente estava conversando sobre isso. É minha paixão, se tornou a minha paixão, né? O Beto é nascido em Friburgo, em 61, já há bastante tempo, e eu entrei no PT em 89, já também há bastante tempo, e eu entrei pelas mãos da minha mãe. A minha mãe é uma militante histórica do PT, Magali, e eu vim por ela, né? Entrei aqui por ela. Eu comecei no movimento estudantil na PUC do Rio, onde eu estudava, mas me filiei aqui. Fiz uma história aqui dentro do PT, depois me mudei para o Espírito Santo, trabalhei 30 anos no Espírito Santo, não como conselheiro, eu comecei lá como vendedor, gerente de vendas, trabalhava com tinta automotiva, mas eu eu tinha feito uso de drogas. Aqui em Friburgo mesmo, a gente tinha uma turma aqui, né, que fazia uso. Friburgo já tinha um histórico, talvez pela galera daqui da Fundação Getúlio Vargas. Apesar de eu estudar no Anchieta, eu tinha muitos amigos na Fundação Getúlio Vargas. E a gente fazia uso esporádico, né, naquela época. Depois eu fui estudar na PUC também se fazia uso, era uma coisa comum. Enfim, mas não foi o meu grande problema, porque numa determinada hora da minha vida eu parei de usar simplesmente porque enjoei disso e não queria mais. Você soube a hora de parar, né? Soube. Foi uma hora que eu cansei disso, né? E era engraçado que eu dizia que nunca ia parar, da turma toda. Mas parei, né? Talvez um amadurecimento e tal. E foi trabalhando, mas sempre fazendo uso de bebida recreativa, né? Dizendo assim. Mas há 5 anos atrás, eu ainda morando no Espírito Santo, o álcool começou a me trazer problemas. Muitos problemas. Eu era daquele cara que comecei a beber e não saber parar. Então, Não tinha limite, né, não Beto? tinha limite. Então, é aquele cara inconveniente, né? E prejudicava meu trabalho e outras coisas, família, né? E eu resolvi encarar esse problema de frente e me tratar, né? Fiz um tratamento, procurei um lugar onde eu não pudesse encontrar a bebida. E o lugar era uma clínica. E eu fui para uma clínica de curta duração de internação, mas onde eu pudesse fazer uma desintoxicação. E nesse lugar eu acabo, né, caindo a ficha de que eu era alcoólatra. A ficha cai dentro da clínica. Dentro da clínica. Eu ainda não acreditava. Mesmo dentro da clínica, eu não acreditava. Você buscou ajuda por livre e espontânea vontade. Foi uma internação voluntária. Hoje nós temos a internação voluntária e involuntária e é uma internação judicial. Então, a minha internação foi voluntária e tem uma grande vantagem, né, sobre isso. Porque, normalmente, as internações compulsórias elas são muito traumáticas, né? Normalmente, a família lida muito mal com isso. Normalmente, é feito um resgate para fazer esse tipo de internação. A pessoa vai contra a vontade, chega na clínica muito traumatizada, e aí nós temos um problema muito sério, né? A pessoa reluta pelo tratamento, né? Fica uma briga interna, né?
Então, é muito difícil. É muito difícil. Eu peguei muita gente com internação involuntária. Eu acho que não deveria existir, né? Só no último caso, se a pessoa tivesse correndo risco de vida, aí realmente não tem jeito. Isso existe um processo judicial, ô Beto? Como que funciona? Para involuntária, não, né? Basta autorização. Na verdade, uma autoridade judicial tem que ser comunicada, né? Mas basta a autorização da família, a família autoriza, Assina, né, um documento? assina um documento, né? Autoriza e vai. Existem muitas empresas que fazem o que eles chamam de resgate, né? Esses resgates, muitas vezes, eles são ilegais, são feitos até em carros particulares. Lá em São Paulo tem um carro muito conhecido, que é o carro Carro do Batman. do Batman, que vai na Cracolândia resgatar usuários de crack e são levados para dentro de comunidades terapêuticas. Isso é ilegal, é imoral, né? E faz mal. Isso é muito conhecido em algumas cidades, né? Eu mesmo já fiz algum resgate a pedido de família, mas para levar para casa. Né? O familiar já me ligou falando assim, a minha filha está na região tal, vê se você consegue pegar ela, trazer para casa, e eu já fiz isso. Companheira, gente que eu conheço, mas assim, de favor não é propriamente um resgate, é de ir lá no ponto, pegar a pessoa e levar para casa, é uma outra história. Mas um resgate traumático desse, normalmente são pessoas muito fortes, formadas em academia, né, truculentas, sabe? E aplicam injeção para fazer a pessoa dormir, jogam dentro do carro. É uma cena grotesca. É uma cena de filme de terror, De né? filme de terror, né? Não deveria existir, mas existe. Eu mesmo presenciei alguns. Então, quando você vai voluntariamente, como eu fui, é a pessoa que quer o tratamento, que busca um tratamento, que está desesperada, que está se vendo numa situação muito ruim, e eu me vi, né? Então, sair da clínica, a gente sai um pouco perdido, né? E querendo buscar algum caminho. Foi aonde eu saí, fui buscar e me interessei por isso. E fui estudar. Fui parar num curso da Unifesp, em São Paulo, e fui estudar e me tornei conselheiro em dependência química. O que é o conselheiro, né? O conselheiro é aquele cara que vai intermediar com o psiquiatra o tratamento da pessoa dependente em álcool ou outras drogas. Aí nós temos a droga lícita e a droga ilícita. Então, eu vou fazer o acolhimento dessa pessoa que quer se tratar, que está tentando se tratar, está tentando buscar uma solução e não consegue, porque esse tratamento ele é muito complexo, ele é muito difícil. Primeiro, a gente precisa entender e desmistificar essa questão da dependência química e do alcoolismo. É uma doença. Da mesma forma que nós temos uma pessoa diabética, por exemplo, nós temos uma pessoa que é alcoólatra ou dependente químico. O diabético não pode consumir açúcar. O dependente químico ou alcoólatra não pode ter contato com essa substância. Simples assim. Então, nós temos, por exemplo, uma classificação, né, na Organização Mundial de Saúde, tá? Colocando essa doença, né, classificada ali como doença. Então, você pode, inclusive, ser aposentado, tá, se você tem um diagnóstico nessa doença. Tá? Então, é doença classificada na Organização Mundial de Saúde e nós precisamos tratar. Não tem cura, é incurável. Qual é a cura? Não usar. E aí você parte para o dilema seguinte, que é, se eu não posso usar num mundo que é movido a essas substâncias, por exemplo, e aí eu coloco o álcool como a pior de todas, como é que eu vou viver num mundo em que todo mundo bebe? Difícil, né? Difícil.
E aí nós temos o primeiro engano: nem todo mundo bebe. Mais de 50% da população brasileira não bebe. Não bebe. Não bebe. Isso é uma falácia. Na verdade, não bebe. Mas todo mundo, ou a indústria faz pensar que bebe, né? E você vai se auto-enganando nessa história de que todo mundo bebe. Então, você vai fazer um churrasco, a primeira pergunta que se faz é: quem é que vai comprar a bebida? Ninguém pergunta da carne, né? E você começa a pensar dessa forma, tá? Bom, então, essa questão da banalização do uso da bebida, da oferta da bebida, mesmo a gente tendo uma condição de não usuários reais na sociedade, a banalização existe, né? E eu estou falando aqui do álcool até agora, né? Mais do álcool, mas também temos as drogas ilícitas, e aí a gente pode fazer uma classificação dessas drogas, das drogas mais baratas, que vão atingir a população mais carente, as drogas mais caras, que vão atender a população do asfalto mais rica, né? Eu fui me aprofundando em questões muito minuciosas a respeito da droga, do efeito, quem consome, por quê, até onde vai isso, né? Então, é importante a gente fazer um entendimento e desmistificar muitas questões a respeito das drogas e dos usuários, tá? Então, a gente pode aqui, talvez, classificar primeiro as drogas, né? Nós temos o álcool, para mim, como a questão mais importante, mais perigosa. Primeiro, porque o álcool atinge, a única droga que atinge 100% das células do corpo, extremamente banalizada, extremamente difundida, barata, né? Nós temos a Ambev, no Brasil, que é a maior empresa em faturamento do mundo, né? Uma produção monstruosa, agora entrou em moda. Lamento muito que algumas pessoas vão ficar bravas comigo, mas essa moda da fabricação caseira, né, das cervejas, as microcervejarias, né? Então, você não tem hoje nenhum festival, nenhuma festividade sem que envolva essas microcervejarias. Hoje, nós começamos a ter alguns municípios plantando lúpulo, né? O lúpulo serve para quê? Para nada, só para cervejaria, praticamente, quase 100% para cervejaria. E aí você tem outro problema, porque você, estimulando a plantação de lúpulo, você acaba com a agricultura familiar. Você desestimula a agricultura familiar, porque hoje você tem muita gente da agricultura familiar plantando lúpulo para atender as micro cervejarias. Então, se eu começar aqui a explicar o lado negativo da produção de bebida alcoólica, eu tenho N motivos para ser contra, né? Nós temos aí os acidentes de carro. Aqui em Friburgo, eu fico impressionado, porque a cada fim de semana eu vou procurar os danos que foram causados naquele fim de semana por acidente de carro. É um poste caído, é uma mureta quebrada, é uma pessoa no hospital, é um carro incendiado. Isso é um problema. Aí nós vamos para a violência. Nós temos briga, nós temos mulheres atingidas. É uma sequência que parece que não tem fim. E as pessoas, muitas vezes, fazem piada nas redes sociais. Olha esse cara, se esborrachou todo, né? E a gente vai ouvindo essas coisas sempre em sequência.
Cadê as festas que existiam em Friburgo que não envolviam álcool? Cadê o Domingo Doce? Cadê o Festival do Morango? Cadê outras festividades que não envolviam álcool? Hoje, até festa evangélica tem a parte das barraquinhas de comida e bebida, né? Os evangélicos que, teoricamente, não bebem. Recentemente, eu vi na internet a família do ex-presidente, o inominável, lançando uma linha de vinhos. Mas eles não são evangélicos? Por que eles estão lançando uma linha de vinhos? Não faz sentido para mim. Então, nós temos várias questões com relação ao álcool. O álcool atinge fortemente a população negra, por questões racistas, por questões de humilhação, por questões da pobreza, onde está a pobreza. Atinge as mulheres, porque o álcool faz um efeito muito maior e muito mais rápido nas mulheres. Existe o abuso, muitos homens se aproveitam dessa situação nos bares, nos locais de festa, percebem que as mulheres estão alteradas, porque o álcool tira o poder de decisão das pessoas, afeta a área do cérebro onde as pessoas tomam as decisões. Então, nós temos uns casos muito frequentes em grupos de autoajuda, do que a gente chama do dependente, é um dependente misto. Ele começa com álcool e, a partir do álcool, ele vai para outras drogas. Primeiro ele bebe, quebra, altera essa parte do cérebro em que ele toma a decisão. Feito isso, ele vai para outra droga. Então, ele precisa do álcool para usar outra droga. Uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, ele é um dependente não propriamente da droga ilícita. Ele precisa do álcool primeiro para quebrar o nível de censura dele, né? Então, quando a mulher bebe e se altera, ela vê quebrado esse nível de censura dela, e o homem se aproveita disso para abusar da mulher. Isso é muito sério. Eu considero uma coisa assim, que, para mim, quando você tem uma relação com uma mulher que ela está sob o uso de álcool, para mim é estupro. Não tem discussão. Aquela história de não é não, ok, mas se ela está sob efeito de álcool, é estupro. A não ser que tivesse um consentimento anterior. Todo mundo limpo. Aí nós podemos conversar. Agora, se no meio disso houve um uso de álcool e não teve esse consentimento anterior, cara, a gente precisa conversar sobre isso. Né? É um tema a ser discutido, né? É um tema a ser discutido. Esse consentimento foi feito depois, com o uso de álcool? Será que esse consentimento é válido? Né? Quanto que se bebeu durante esse tempo? Porque nós temos muitas companheiras que acordam e não se lembram. Quem é esse cara que está comigo aqui agora? Relatos nessa potência. E eu fico muito chocado com isso. Né? Então, o álcool é extremamente pernicioso. E a gente vê muita situação também, né, Beto, da violência física, a violência doméstica por conta do álcool, né? Os maridos, os companheiros, enfim, né? As companheiras que chegam embriagados em seus lares e partem para uma violência absurda, não só com a companheira, mas também em relação aos filhos, né? Aquela família que vive aquela cena de terror todos os dias. É fato. É fato. O empoderamento do homem, né? Quando bebe, ele já vive um empoderamento seco, né? E quando bebe, isso aumenta exponencialmente. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dessa violência familiar no próximo bloco, porque tem bastante assunto? Vamos lá. Não saiam daí, porque temos mais assunto com o Beto no nosso próximo bloco aqui no nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais.
Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais, uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. Hoje recebendo o querido Beto. Beto, falávamos no bloco anterior sobre essa violência familiar por conta do álcool. É algo que realmente existe numa grande porcentagem das famílias friburguenses e brasileiras, né? Essa questão do álcool me chama a atenção aqui em Friburgo, muito mais do que outras drogas, não que elas não existam, né? A gente pode abordar um pouco do trabalho que eu cheguei em Friburgo recentemente, né? Estou morando aqui agora, venho muito a Friburgo porque minha família é daqui, então frequentemente eu estou em Friburgo. Nesse período de 30 anos que eu estou morando em Vitória, eu sempre venho aqui. Estou sempre presente em Friburgo de alguma forma, passando o Natal, o aniversário dos meus pais, que agora faleceram recentemente, mas estou sempre aqui. Eu me lembro muito, né, da minha adolescência aqui, infância aqui. Friburgo não mudou muito, né? Friburgo é uma cidade que ela muda aos poucos, né? E o álcool sempre foi prevalente aqui. Lembro de alguma coisa de droga e vejo, né? Eu sempre fico aqui no entorno do centro da cidade. Então, a prevalência do álcool é muito óbvia. Vejo algumas coisas, alguns movimentos muito incipientes da secretaria responsável por lidar com essa questão do álcool. Às vezes eu vejo a polícia abordando, a polícia fazendo apreensão de drogas. Me dá vontade de rir. É clássico isso, não só em Friburgo, como em outras cidades. A polícia gosta de fazer aquele teatro de expor a droga numa mesa. Fazem desenhos, eles gostam muito de fazer desenho, né? Da apreensão. Então, põe lá, apreendemos 100 papelotes de cocaína, não sei quantas trouxinhas de maconha, 30 trouxinhas de maconha, uma arma, 2 armas, balas, e aí eles fazem um desenhozinho em cima da mesa, tiram foto e põem no jornal. Isso significa o quê? Nada. Absolutamente nada. O que eles apreenderam é para mostrar no jornal. Porque isso não significa, dentro do universo do tráfico de drogas, nada. Absolutamente nada. A droga que eles apreenderam não faz cócegas no tráfico. Porque o tráfico não é o que está ali, não é o que está no morro, não é o que está na periferia. O tráfico está em Miami. O tráfico está no Leblon. O tráfico está nas grandes mansões. E a polícia está batendo cabeça na periferia, matando o jovem pobre negro periférico, que é só a bucha do canhão. Eu canso de falar isso. Não adianta. Nós precisamos da escola, nós precisamos descriminalizar essa população, né? Está aqui. Nós temos aqui uma lei criada em 2021, que é a lei antimanicomial, que aborda também a lei, que aborda também a questão antidrogas, né? Que vai abordar o tratamento do dependente químico, acabando com os hospícios, acabando com essas casas de produzir maluco, de produzir novos dependentes. Nós temos os CAPs, inclusive o CAPS-AD, que está aqui perto da gente. Quando eu passo perto do CAPS-AD, CAPS, álcool e drogas, por isso CAPS-AD, que é o específico para usuários, dá vontade de chorar, porque ele é um CAPS que está, assim, visualmente já dá pena, porque ele está todo destruído, completamente destruído. Aí, o responsável, não sei o nome dele, faz operações com a polícia, principalmente na rua Monte Líbano, para saber se o comerciante está vendendo bebida alcoólica,
para menores. Não está, claro que não está. Nenhum comerciante é burro para fazer isso. Ele não fará. Agora, o jovem pode estar no meio da rua tomando bebida alcoólica, porque alguém deu, porque alguém foi lá comprar para ele, porque comprou e está tomando junto, né? Ou, às vezes, o jovem está tomando cerveja com o pai dentro de casa. Ninguém pede, porque a bebida é banalizada como algo natural, como algo normal. O pai machista acha bonito que o filho dele, com 14, 15 anos, tome cerveja junto com ele. Isso pode disparar o alcoolismo? Pode. O pai nunca vai saber se o filho dele é propenso ao alcoolismo ou não. O que dispara o alcoolismo? Questões genéticas podem disparar, questões sociais podem disparar, questões psicológicas podem disparar. Se você é propenso ou tem uma questão de depressão e toma a cerveja que é depressiva, você junta a sua depressão com uma substância que é depressiva, né? Então você vai mascarar a sua depressão num primeiro momento, porque a cerveja vai te deixar tonto, alegrinho, e daqui a pouco o efeito da cerveja passa e você está com a depressão em dobro. Muitas pessoas se escondem atrás da bebida, né? Suas dores, seus problemas, Ou das drogas, ou das né? drogas. É a droga como remédio, é a cerveja como remédio. Você está triste, você bebe, você está triste, você usa, e o efeito, quando passa, você está duplamente deprimido, porque você não tem mais o efeito. A gente chama isso de um círculo vicioso. Tristeza, droga, o efeito te joga para cima, o efeito passa, você é jogado para baixo. Aí você usa de novo. Só que cada vez você precisa de mais droga, porque aquela quantidade que você usou já não é mais suficiente para suprir a sua dor. Então, isso é uma teoria do uso a partir da dor. Tá? Tem um cara que trabalha muito em cima disso, que é o René Garbeau, eu acho o nome dele. Ele trabalha muito em cima dessa questão da dor. Você tem a dor, você supre a dor através do uso da substância, a dor passa, daqui a pouco o efeito da substância passa, a dor volta, você pede mais substância. E você entra nesse círculo. E é difícil, o que você tem que fazer? Em algum momento você vai ter que romper esse círculo. E esse é o momento mais difícil, né? Esse é o momento crucial e mais difícil. E dói. A dor é real. A dor é real. Ela é física. Ela chega a ser física. Tá? E dependendo da substância ou dependendo do tempo de uso, tudo isso é muito dolorido. Por isso que você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de uma rede de apoio. Eu sempre falo com as pessoas que me procuram que uma cadeira não fica em pé com um pé só. Você precisa ter uma cadeira que tenha 4 pés, pelo menos. Então, vamos botar 4 pés numa cadeira? Você vai botar um psicólogo, você vai botar um psiquiatra, você vai botar uma espiritualidade, você vai botar um grupo de autoajuda, entende? Você pode botar o pé que você quiser. 2 eu acho essenciais, um psiquiatra e um psicólogo, ok. Eu estou botando aqui uma espiritualidade, veja bem, eu não estou falando de religião. Sim, sim. Sem bandeira Tá? religiosa. Ok. Você pode até ser ateu e conversar com você mesmo. Beleza. Mas você vai ter um pensamento a respeito da vida. Né? Agora, a sua vida nunca mais será a mesma. Ela será boa? Ok. A minha vida é muito feliz. Eu não preciso de bebida.
Eu não bebo. Eu não preciso dela. A minha vida é muito mais importante do que qualquer copo de cerveja. Eu não gosto de bebida. Eu gosto de álcool. A gente tem que introjetar isso e entender isso. Eu nunca gostei de cerveja. Eu acho o gosto da cerveja horrível. O que eu gosto? Eu gosto de álcool. Do jeito que ele vier. Porque a importância, para mim, é o efeito que aquilo faz. Né? E hoje eu não preciso mais, porque hoje eu sei lidar com a vida. Né? Então eu passo a lidar com a vida do jeito que a vida é. A vida nem sempre é fácil. A vida traz problemas, traz dores. Da mesma forma, ela traz alegrias. E a gente vai lidando com isso. O que se espera na sociedade? De um governo ou de um prefeito, de alguém que cuida do seu povo? Que ele cumpra o que está aqui, que ele cuide do seu povo. Não adianta ele chegar e botar uma tropa na rua para ver se o bar está vendendo. Isso não é papel dele, isso é papel da postura. Quem cuida do bar? Não é o CAPS-AD. Quem cuida do bar é a Secretaria de Postura, que tem que olhar lá se o cara está vendendo ou não está vendendo. Sim, concordo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, Beto, sobre essa questão de Friburgo, né? O que falta em Nova Friburgo para ajudar essas pessoas? Porque são muitas pessoas precisando de ajuda. Mas a gente já fala sobre isso daqui a pouco. Não saia daí. Pessoal, voltamos com o nosso último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje batendo um papo super bacana, super interessante com o querido Paulo Roberto, mais conhecido como Beto, que é conselheiro em Independência Química. Beto, falávamos sobre a situação de Nova Friburgo, né? O que você acha que hoje falta em Nova Friburgo para poder ajudar essas pessoas que estão envolvidas no mundo das drogas, do álcool, enfim? Vamos lá. Eu tenho visto também... Mas eu acho importante a gente pontuar essa região aqui da praça, né, da Praça Getúlio Vargas, eu tenho visto muito, e a gente precisa pontuar uma diferença importante, que é a situação da população em situação de rua. Né? Primeiro, vamos colocar a palavra correta, que é a população em situação de rua. Né? Não é uma população de rua. Nem sempre as pessoas costumam associar a pessoa que está morando na rua, naquele momento, ao usuário de droga. Importante colocação. Né? E nem sempre é isso. Né? A gente tem que separar aí o joio do trigo. Normalmente, o usuário, né, ele não fica ali nessa posição. Ele não fica exposto no meio da praça. Eu já vi muita gente vendendo droga ali na praça. Normalmente vêm uns rapazes de bicicleta, eles passam de bicicleta, entregam a droga para os jovens, normalmente são alguns jovens, e vão embora, passam batido. Né? Essa população específica, ela não consome droga, ela está numa situação, normalmente, acredito, ela venha do interior, mais das cidades menores do interior, chegam a Friburgo, atrás de emprego ou de colocação, não encontram, e ficam sem lugar, né? E elas acabam ficando na rua. Não tem acolhimento para elas, ou um acolhimento condizente, né? Para que elas não fiquem na rua. Às vezes você fala assim, mas a prefeitura tem uma casa de acolhimento. Cara, que casa é essa? Né? Então, a pessoa tem a opção, ou ela prefere ficar na rua. Muitas vezes, algumas pessoas gostam de ficar na rua e querem ficar na rua. E elas bebem porque, para dormir na rua, você tem que beber. Mas não necessariamente ela é uma alcoólatra. Você definir uma pessoa para dizer que ela é alcoólatra, você precisa passar por alguns processos de avaliação para dizer que aquela pessoa é alcoólatra. Tá? Você diz a questão de ingerir a bebida por conta do frio da cidade? Também. Também. Uhum.
ou o frio, ou o desconforto, tá? Ou a fome. Entendi. O dinheiro para comprar a bebida é muito fácil, porque a bebida é muito barata. Então, você tem aquelas bebidinhas, as garrafinhas pequenas, eu chamo aquilo de corote, as pessoas dão outros nomes, temos a Pitulinha, né? pitulinha. Inclusive, aquilo é um veneno, porque aquilo é muito barato e aquilo é produzido a partir, para quem não sabe, do que sobra da produção da cachaça. Para quem não sabe, a cachaça é produzida e ela é feito um corte entre o início da produção e o fim da produção. É o que eles chamam de cabeça e rabo da produção da cachaça. O que é comercializado é o meio da produção. O início e o fim é desprezado. Passaram a aproveitar isso que era antigamente jogado fora para vender a preço de banana, mas para não jogar fora. E algumas eles põem sabor, para que não se sinta o gosto tão ruim que isso tem. Isso é tóxico e mata. E está sendo engarrafado na forma dessas garrafinhas que parecem uns barrilzinhos. Isso você compra em alguns lugares, às vezes, a R$ 2 ou R$ 3. Isso aí. E mata. Então, estão matando essa população de rua, em situação de rua, com esse tipo de bebida. Isso causa um adormecimento quase que imediato nessa população, e eles dormem. Não são alcoólatras. Um ou outro pode até se tornar. Tá? E não são usuários de droga. Não são violentos. Não são violentos. Eu conheço alguns de Vitória, converso com alguns deles, me identifico, dou dinheiro, não tem problema nenhum nisso, não vejo problema nenhum nisso. Isso é outra história, que precisa ser tratado em outro âmbito. Não tem nada a ver com isso aqui que a gente está conversando hoje. Né? Fiquei espantado, a igreja aqui não tem a pastoral, eu não vi pastoral da população de rua. Lá em Vitória tem, existe lá a pastoral da população de rua, que vai para a rua todos os dias ou frequentemente distribuir comida, distribuir cobertor, distribuir roupa, sopa. Vitória, que é uma cidade quente. Aqui em Friburgo acontece mais nas épocas mais frias, mas lembrando que o morador em situação de rua, ele sente fome e frio todos os dias, Todos né? os dias. Lá é o tempo todo e existe a pastoral. Existe lá o vicariato das pastorais sociais. Então, ela abrange a pastoral da mulher, a pastoral da população em situação de rua, a pastoral dos direitos humanos. Então, lá tem uma igreja forte nesse sentido de ter umas pastorais voltadas especificamente para essas questões sociais. E eu não vejo isso acontecer aqui. E já ajudaria bastante, né, Beto? Muito, muito. Tem a pastoral da sobriedade, que é uma pastoral um pouco complicada, mas existe. Ela mesmo confunde um pouco essa situação, mas existe a pastoral da sobriedade. Tá? Enfim. E uma outra questão importante que a gente precisa desmistificar, e eu acho importante eu aproveitar que a gente está aqui conversando, é a questão da gente conseguir entender um pouco, que as pessoas confundem demais, é a questão do princípio da maconha como medicação. E aí tem um grande BO em torno disso, por conta de preconceito. Quando se fala na maconha como remédio, em primeiro lugar, nós temos, na verdade, duas situações. Nós podemos usar a maconha como redução de danos. Então, uma pessoa que está extremamente adoecida por uso de drogas sintéticas, que é uma droga extremamente perigosa, é uma droga da elite, é uma droga
farmacêutica, manipulada, e não consegue sair disso, você faz uma redução de danos, fazendo com que essa pessoa faça uso da maconha, né, para tirar ela daquela situação, para que ela não morra usando drogas pesadas. Então, ela vai, sim, fazer uso da maconha, porque é melhor que ela sobreviva usando a maconha do que ela morra usando essas drogas sintéticas, como é o caso que está no noticiário hoje, da moça lá do Parintins, né, que fazia aquele trabalho e usava droga desviada ilegalmente de clínicas, né, que são opioides. Eu já vi vários casos de médicos, veterinários morrendo por desvio de drogas que são usados como anestésico. Drogas injetáveis, né? Injetáveis. Né? São drogas que são usadas por pessoas que têm condições financeiras para comprar de forma ilegal. Né? E isso tem acontecido no Brasil inteiro. Nós temos perdido algumas pessoas por uso dessas drogas. São drogas lisérgicas que levam o paciente a ter alucinações. Elas são frequentemente compradas no mercado negro ou desviadas de hospitais e clínicas. Tá? Não deveria ser, o controle disso é bastante rígido, ou deveria ser, né? O último carregamento que foi apreendido em Vitória, essas drogas tinham sido desviadas de um hospital de Belo Horizonte, foi rastreada pelo lote, tá? E foi pego, um lote grande, né? Muito grande. Então, é mais fácil você fazer um tratamento com redução de danos e você vai usar a maconha. Só que aí a direita, a extrema-direita, resolve votar uma legislação em que você proíbe a maconha completamente. E você tem também o uso medicinal. O uso medicinal não é a maconha, é a cannabis, que é a substância ativa, né? A substância ativa medicinal da maconha. Isso é importante demais, gente. Você do outro lado aí, né, acompanha o nosso podcast, entenda isso, porque as pessoas confundem demais. Demais. Você vai extrair da maconha, da planta maconha, a substância medicinal da maconha, que é o THC, e dali você vai produzir o remédio. Você não vai fumar a maconha, você vai transformar isso em óleo, em pomada, em substância medicinal e aplicar esse remédio em vários tipos de doença. Isso é usado hoje para Alzheimer, alergias tópicas. Eu não sou médico, né? Talvez a gente possa conversar isso aqui também na área médica, porque eu sou conselheiro, né? Mas isso está comprovado cientificamente. Tá? Não há problema algum nisso. Você não vai ter o efeito que a maconha produz fumada, né? Que é um efeito muito menor e muito menos nocivo do que o do álcool, né? Quando é fumada. Ela não tem efeito nenhum, o efeito dela é puramente medicinal. Então, essa coisa que as pessoas falam assim, vão liberar a maconha no Brasil e não sei o quê, não tem liberação nenhuma de maconha no Brasil. O que existe é a manipulação da planta da maconha para que, a partir disso, se produza o remédio que está contido. A maconha tem cerca de, se não me engano, são quase 100 substâncias na planta. É a mesma coisa que você pegar um boldo e destrinchar a química do boldo. E aí você vai ter remédio para isso ou para aquilo, né? Para enjoo, fígado. Né? E a maconha ela é rica em substâncias, algumas delas você descarta, porque são as substâncias que vão produzir o efeito no cérebro, e tem as outras substâncias que são anticancerígenas, né? Que vão salvar vidas, né? Que vão salvar vidas. Né? E proibir isso é uma burrice.
A palavra é essa, é uma burrice, né? Então, a gente precisa desmistificar isso. A maconha, inclusive, tem fibras para fazer roupa, para fazer tênis, né? E você também pode ser aproveitado para isso. Então, cria-se esse mito em torno da maconha, que a maconha, essa demonização em torno da maconha. Vamos demonizar o álcool. Vamos demonizar esse desvio, como se faz, de analgésicos, que seriam para cirurgia, e estão sendo usados como alucinógenos. E por uma grande parte da elite, né? Certamente da elite. Tá? A gente está perdendo, inclusive, profissionais importantes da medicina que estão se viciando nessas substâncias, né? Talvez para trabalhar mais, para ter mais ganhos, né? E nós estamos perdendo profissionais, né? Eu, recentemente, perdi um médico de família lá em Vitória, que foi trabalhar em São Paulo e morreu usando essa substância. Isso é sério, né? É o que a gente chama das drogas da elite. A cocaína é uma droga da elite, essas anfetaminas são drogas da elite. Dessas drogas, as pessoas não gostam muito de falar, mas elas estão sendo usadas no asfalto. A própria maconha ela é usada no asfalto, né? Aquilo que eu comentei, cheguei a comentar com você, na periferia existe muito mais bar do que boca. Eu fiquei bem espantada com essa informação do Beto. Nós temos muito mais bares do que bocas, né? E agora está na moda uma coisa que são as distribuidoras de bebida. Estão abrindo muitas distribuidoras. Por quê? Porque paga-se menos imposto. Então, em vez de abrir o bar, o cara abre a distribuidora. Só que a distribuidora era para funcionar de porta fechada. Porque ela foi feita para vender bebida para os bares. Mas o que estão fazendo? Eles estão abrindo a distribuidora, vendendo a bebida mais barata e mantendo a porta aberta. E vendendo a bebida gelada. Ela não poderia estar vendendo a bebida gelada. Então, ela está funcionando como bar, numa concorrência até desleal, porque ela exato. vende a bebida mais barata, né? Então, virou moda hoje você ter as distribuidoras de bebida e não o bar. E outra moda, você hoje tem o tal famoso gastrobar. Gastrobar. Porque você vai botar um ar mais sofisticado no seu botequim. Você é dona de bar? Não, eu tenho um gastrobar. Então, a elite hoje, ela não está abrindo mais bar, ela abre o gastrobar, que nada mais é do que o botequim chique. Tem a mesma função, né? Sim. A gente está chegando ao final do nosso podcast, Beto, mas eu queria muito que você falasse, que eu achei bem interessante. A gente conversava nos bastidores e o Beto me perguntou assim, Jaque, você sabe o porquê dos famosos baldinhos nas casas noturnas? Sim. Aí eu fiquei olhando para ele assim, pensando, repensando. Aí eu respondi, não. Por quê? Explica pra gente, Beto, porque eu achei interessante a sua explicação. Essa história é muito bacana, para não dizer trágica, né? As pessoas estão acostumadas na noite a receber nos bares, nas casas de... Eu chamava de boate, né? Não é mais. A gente recebe aquele famoso baldinho com a bebida, as latinhas de cerveja ou as long necks, às vezes vem vodka, normalmente, né? E junto vem os energéticos, algumas latinhas de energético. Por que isso? Por que se criou isso? Inclusive, a indústria de energética é uma indústria riquíssima, né? A gente vê aí carros de Fórmula 1 patrocinados por uma indústria de energético. O álcool ele é depressivo. Então, conforme você vai bebendo, no início você tem um estado de euforia. Mas logo depois, quando o álcool começa realmente a fazer efeito, você começa a ter sono. A sua tendência é querer dormir, apagar. O energético ele tem um efeito contrário. Ele é extremamente excitante.
porque ele tem um grau de cafeína ou de uma substância que eles chamam taurina, que é mais forte que o café, que acelera seu batimento cardíaco e te joga muito para cima. Então, essa combinação foi criada para que você consuma mais bebida alcoólica. No momento em que você começa a querer dormir, o energético começa a querer te acordar. Então, seu corpo entra numa guerra, uma verdadeira guerra. O álcool te manda dormir e o energético te manda acordar. E você passa a noite nessa guerra e consumindo. Consumindo álcool, consumindo energético. Consumindo álcool, consumindo energético. Muita gente mistura uísque com energético, vodka com energético, no mesmo copo. No dia seguinte, depois dessa briga toda que você chega em casa, até às vezes de madrugada, você tem a sensação que uma carreta passou por cima de você. Por quê? Porque você passou a noite brigando com o seu corpo. Ou o seu corpo passou a noite brigando com você. Não sei muito bem qual é a ordem disso. Mas a realidade é essa. Se você está com o seu corpo desidratado, porque o energético não hidrata, absolutamente, você não bebeu água durante a noite toda, você ficou tomando energético, ele é docinho, ele é agradável, quase um gosto de um guaraná desses tubaínas, né? Exatamente. Muito doce, muito doce. Então, às vezes, a pessoa que não gosta do gosto do álcool, por exemplo, raramente você vai tomar uma vodka pura, como eu fazia, né? Mas você vai adocicar, se você misturar com um energético, você consegue tomar. Se você botar um copo com gelo, vodka e energético, ele fica agradável. Você consegue ir tomando aquilo durante a noite. E fora a questão do coração também, né, Beto? A questão de acelerar Sim, conversa muito. sobre né? isso com um cardiologista e vê o que ele vai dizer para você. Tem isso também. E nós também estamos numa situação assim, tem gente já tomando energético de manhã para ir trabalhar, porque acordou cansado, porque acordou um pouco adormecido ainda, vou tomar um energético no trabalho, levar para o trabalho, né? E o energético é extremamente perigoso. Eu lembro até, recentemente, que eu pegava muito cedo na clínica, eu tinha que chegar da minha casa até a clínica, eram 60 quilômetros. Era outra cidade. E eu tinha que sair de casa muito cedo, porque eu começava, tipo, 8 horas da manhã na clínica. E muitas vezes eu tomava um energético no caminho para a clínica, até que eu me dei conta do que eu estava fazendo. Então, eu sou muito atento, eu não posso fumar, por exemplo. Eu parei de fumar e, por um motivo da família, eu fiquei nervoso, comecei a fumar. Peguei um cigarro, na verdade. Em uma semana, eu já estava fumando a quantidade de cigarro que eu tinha parado de fumar há 30 anos atrás. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento quando a gente tem uma dependência com aquilo que a gente vai fazer. O cigarro, a substância, porque o nosso corpo tem um efeito que a gente chama de efeito memória. Quando a gente para de usar uma substância em que a gente era dependente, se você volta na mesma situação em que você parou. Quando eu parei de fumar, eu fumava 2 maços. Por dia? Por dia. Quando eu voltei a fumar 30 anos depois, eu voltei fumando os mesmos 2 maços. Em uma semana, eu estava fumando 2 maços. Então, eu parei de beber tem 5 anos. Se eu voltar a beber, certamente eu voltarei... A fumar? Não, eu voltarei a beber a mesma quantidade que eu bebia quando eu parei. E existe uma conexão, estou até... passando da hora aqui, mas porque o assunto realmente é um assunto importante, muita gente diz que o álcool ele puxa o cigarro. Existe essa conexão do álcool com o cigarro, Beto? Eu ouço muitas pessoas dizendo isso.
Ah, tô tomando uma cervejinha, já me dá aquela vontade de fumar. Não, por exemplo, não necessariamente. Para algumas pessoas, o cigarro é gatilho para voltar a beber. Ah, Conheço sim. pessoas assim, que não podem fumar porque é gatilho, que a gente chama de gatilho, né? E voltaria a beber. Para mim, não foi. Tá? Eu consegui dissociar uma coisa para outra. Cada um tem o seu gatilho, vamos dizer Entendo. assim, né? Eu hoje não, eu tenho tranquilidade com relação a isso. Eu achei, por exemplo, que eu não poderia tomar café, que eu voltaria a fumar. Hoje eu tomo café normalmente, não é problema para mim. Entendi. Então vai, É muito individual, tá? vai de cada Para pessoa, cada né? pessoa. Entendi. Bem, estamos chegando ao final do nosso podcast. Por mim, eu ficava mais tempo aqui, porque tínhamos muito mais assunto para a gente poder abordar, né? Mas temos aí o nosso tempo certinho do podcast. Beto, e as pessoas que quiserem conversar com você, poxa, Beto, estou precisando de ajuda, Beto, tem alguém da minha família, no meu ciclo de amizade que precisa de ajuda, tem como te encontrar nas redes sociais? Tem. Eu estou chegando em Friburgo agora, né? Mas pode me procurar nas redes sociais, Beto Aguilera, vai me encontrar. Tá? Eu tenho meu telefone nas redes sociais, eu não tenho anonimato, eu quebrei meu anonimato, as pessoas sabem que quem frequenta Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos tem o anonimato preservado, mas eu optei por quebrar, né? Até porque eu trabalho com isso e fico à disposição, mando uma mensagem para mim que eu retorno, tá? No meu telefone tem o WhatsApp. Muitas vezes eu não tenho condição de atender naquele momento, mas em algum momento eu vou retornar, deixo uma mensagem para mim. Recomendo fortemente o Alcoólicos Anônimos, fortemente o Narcóticos Anônimos. Os dois funcionam na Avenida Euterpe, no início da Avenida Euterpe, ali próximo àquele supermercado que está ali no início, Serra Azul, se não me engano. Existe muito preconceito, não tem problema nenhum, você pode ir, pode assistir, se não quiser voltar, não volta, mas eu recomendo fortemente. O importante é o primeiro passo. O importante é querer. É querer e, né, E dar dar o o primeiro primeiro passo, é passo. verdade. É isso. Tá? É isso, nós estamos à disposição, né? A gente está lutando para que Friburgo seja uma cidade melhor. É isso. E Beto, muito obrigada, parabéns pela sua história, parabéns pelo seu trabalho, né, por ter tido tanta garra aí, porque a gente sabe que não é fácil, e sua história é fantástica, né, o cara que passou por tudo que passou na questão do álcool, e aí busca ajuda, fica 45 dias internados, volta para a sociedade, né, assustado, mas volta encarando todos os desafios, e aí mergulha no conhecimento e volta à clínica de recuperação que ele passou para ajudar outras pessoas. Sensacional, parabéns pela história, pelo seu trabalho, foi um prazer. Esse bate-papo realmente foi muito bacana. Muito obrigada, Beto. Eu que agradeço. Muito bom. Pessoal, voltamos com o nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais em outra edição. Tchau, tchau.